cuerpo tiembla, espera tu llegada. Habrá tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Oi, Bi. Oi, Jas. Tudo bem? Tudo bem? A gente tá com uma convidada, Bárbara. Olá. Oi. Oi. Olá, boa noite. É uma conhecida minha da escola em Brasília, da minha adolescência. Que a maternidade nos juntou novamente, né? Através de uma amiga muito querida, Sim. a Alex. Uhum. E eu acho que a gente sempre tá aí se vinculando através dela, né? Eu, pelo menos, sempre ouço de você e, sei lá, é tipo uma companhia. Com certeza. E como a gente é hoje em dia com essas coisas de redes sociais e tudo, a gente consegue acompanhar mesmo que de longe, né? Uhum. E a gente consegue observar de longe algumas pessoas que continuam caminhos semelhantes, ou pelo menos caminhos onde aquilo se junta de alguma forma, né? Com o nosso caminho. Totalmente. Bom, então o nosso convite é para começar a contar onde você achar que começa o seu caminho da maternidade. Eu não sei dizer exatamente onde ele começa, porque eu acho que ele sempre me acompanhou de alguma forma. Então, pelo menos como adulta, foi uma coisa que foi presente o tempo todo, porque assim que eu me formei na escola, eu comecei a trabalhar com crianças, né? Então, desde o meu primeiro emprego até hoje, até sempre, eu fui professora e trabalhei com crianças desde bem cedinho. Acho que eu tinha 19 anos quando eu comecei. Então, nessa época eu já fui atraída porque eu sentia que seria uma parte importante da minha vida, né? Eu não sabia muito bem como, eu sabia que eu ia querer ser mãe algum dia e achava que eu tinha jeito com crianças, então eu decidi que seria professora para conseguir um dinheirinho, né? Lá no começo. De arte, né? Professora de arte. Meu primeiro emprego, na verdade, eu comecei como professora de inglês. E aí era realmente porque eu falava, eu tenho inglês bom e eu tô precisando de um dinheirinho para me virar, eu vou unir essas duas coisas, né? Só que eu me descobri, né, no meio disso tudo, que educação seria a minha vocação e que dali para frente seria realmente o meu caminho. Eu achei que eu ia ser rockstar por um tempo. Quando meus pais me perguntaram o que eu ia fazer da vida, quando eu era adolescente, eu falei, eu quero viver de música e de artes. E aí, claro que eles falaram, ok, você vai passar fome, escolhe outra coisa, né? E aí eu fiquei o tempo todo com essas duas coisas junto comigo, a música e a arte, que me acompanham até hoje. Mas aí eu me descobri nesse caminho da educação. E realmente foi um chamado muito forte desde o início. E eu mergulhei de cabeça e até hoje é a minha acredito que seja a minha grande missão aqui no planeta Terra. E então as crianças sempre me acompanharam e eu sempre estudei muito, tanto sobre
educação de crianças, quanto tudo que tem a ver com o universo da maternidade, né? Então, desde antes de ter um companheiro, eu já estudava sobre parto, eu já estudava sobre disciplina positiva, sobre tudo. E quando eu conheci o Daniel, virou um diálogo recorrente entre nós dois. Ele acho que já sentiu logo de cara que era uma coisa muito importante para mim. E ele também abraçou completamente e começou a estudar comigo. Então, desde que a gente começou a namorar, a gente sempre conversou muito sobre educação, sobre como a gente gostaria de criar os nossos filhos, se algum dia eles viessem. E logo no início eu já larguei o anticoncepcional e a gente passou muito tempo, então, meio que se preparando, né, para a chegada de um primeiro filho. Então, o nosso primeiro filho foi muito planejado, muito desejado, muito sonhado e acabou sendo uma experiência que eu carrego com muito carinho no meu coração. Não tenho, hoje em dia, nenhuma dificuldade de reviver essa experiência, porque realmente foi uma experiência muito rica e muito bonita, apesar de ter sido muito difícil, né? Porque o nosso primeiro filho, o Theo, quando eu estava com 6 meses de gestação, eu acordei no dia do meu aniversário com contrações fortes, muito fortes. Eu estava preparando as decorações para o chá de bebê dele, que ia ser junto com o meu aniversário. E eu acordei com uma contração muito forte e com uma sensação de que dali para frente as coisas não iam muito bem. Eu tive uma sensação muito forte nesse dia. Eu me lembro que eu acordei, mandei mensagem para a equipe que já estava me acompanhando, que é uma equipe de parto humanizado, mas também eles têm uma frente muito forte com o parto em casa, que sempre foi o meu desejo, né? O meu e do meu marido. Eu mandei mensagem para elas e falei, tô com umas contrações bem fortes. Elas pediram para eu tomar uma medicação para ver se ia passar e começou a ficar tão desconfortável que eu tive dificuldade de me comunicar. E aí elas falaram, você tem que ir para um hospital imediatamente. E aí o meu marido estava na faculdade de medicina, estava na aula. Eu liguei para ele, pedi para ele vir me buscar e a gente foi para o hospital na sexta-feira do meu aniversário. E lá eu fiquei por 5 dias. Nossa. E foi uma experiência assim. Agora que eu já passei por 2 partos, eu posso dizer que foi uma experiência muito mais dolorosa do que um parto. Porque eu acredito, eu não sou especialista, mas de tudo que a gente pesquisou, de tudo que a gente entendeu da situação, eu tive uma infecção que foi totalmente silenciosa, então eu não tive nenhum efeito no meu corpo, eu não senti nada. Nenhum sintoma. Nenhum sintoma. E estava fazendo acompanhamento direitinho, pré-natal, tinha feito o exame de sangue há poucos dias antes disso. E aquelas coisas que a vida traz, né? Eu só tive uma infecção que não me atingiu, aparentemente ela atingiu diretamente o bebê. E aí o corpo imediatamente entrou em trabalho de parto. E eu acho que como eu estava ainda com o corpo muito despreparado, porque eu estava com 6 meses de gestação, o corpo ainda não tinha passado por todas aquelas etapas que ele vai passando aos poucos, né, para ir se preparando, o colo, enfim. Eu acho que foi uma coisa que foi feita de forma radical pelo meu corpo, então a dor era absurda. E eu passei 3 dias, assim, gritando de dor. E foram 3 dias de trabalho de parto? 3 dias da primeira parte, que seria basicamente contrações, né? E não a parte do trabalho de parto ativo, de fato, né? Então, os pródromos duraram aí uns 3 dias, até porque, como ele ainda era muito pequenininho, eu estava tomando medicação para segurar o parto. Claro. Então, eu tive que ficar de cama, que foi muito difícil, porque
quando a gente está com muita dor, tudo que a gente quer é se virar, é se movimentar, né? E eu tive que ficar deitada e tomando essas medicações na veia para tentar segurar o parto. Algumas medicações eu tive reações gravíssimas, eu quase tive um problema cardíaco por conta das medicações. Então foi um período muito, muito intenso, sem dormir por 3 dias, eu e meu marido. E aí, depois dessa loucura toda, eu entrei em trabalho de parto ativo, né? E aí não foi mais. A gente não teve como segurar, o bebê estava vindo, e aí eu fui levada lá no hospital para uma área onde não tinha sala mais de parto normal, elas estavam todas ocupadas, então era uma sala de cirurgia para parto. E já dessa primeira experiência foi uma confirmação assim, muito grande de que eu não gostaria de pisar novamente em um hospital, muito menos para trazer uma criança ao mundo. Porque foi um ambiente extremamente desagradável. A equipe que me atendeu era maravilhosa. Que bom. Eles fizeram a experiência mudar completamente de uma situação fria, que era aquela sala de cirurgia que me levaram, né? Porque eu entrei naquela sala gelada, com aquela luz gigantesca de cirurgia em cima de mim. Como eu fui, o trabalho de parto, quando ele entrou de vez, eu já estava realmente quase com o bebê saindo, e aí teve que ser tudo muito rápido. E aí meu marido teve que colocar a roupa para entrar no centro cirúrgico e tudo. E aí eu tive ali talvez uns 5 minutos em que eu estive desacompanhada do meu companheiro e do meu médico. E foi a parte mais aterrorizante de todas, porque eu fui recebida por uma equipe do hospital que eu não conhecia. Eles me tratavam de uma forma extremamente estranha. Era aquela sala amedrontadora. E aí a minha equipe entrou e eles entraram, improvisaram umas cortinas assim nas janelas, apagaram a luz, desligaram o ar-condicionado e assim em 5 minutos eles transformaram um lugar horroroso em um lugar aconchegante, um lugar, sabe, onde eu pude me centrar novamente. E sem eles, realmente, essa experiência teria sido, com certeza, muito mais traumática, né? Eles fizeram uma diferença incrível. E aí acabou que o Theo veio, o meu marido acompanhou ele lá com a equipe de pediatria, e ele estava com algumas alterações, assim, no fígado, não lembro muito bem os detalhes, mas eles ficaram tentando fazer reanimação, porque ele nasceu vivo, mas logo que ele saiu do útero, ele já teve dificuldade de respirar, ele estava com o pulmão comprometido, e aí eles ficaram tentando, fizeram um processo de reanimação por algum tempo, e finalmente eles tiveram que parar, eles pediram para o meu marido autorização para parar, e eu fiquei na sala com uma das enfermeiras obstétricas da equipe, e aí o meu marido veio contar a notícia de que o Theo tinha falecido, que ele não tinha sobrevivido, e foi um momento muito surreal, assim, porque claro que eu já estava, ali já era o 5º dia já que eu estava nesse processo, aliás, o 4º dia, e esse período todo a gente pensa em todas as possibilidades, né? Então, foi uma surpresa acordar no dia do meu aniversário em trabalho de parto, mas lá pelo 4º dia de dor e de entendimento de tudo que tinha acontecido, a gente já tinha se preparado, né? Para ter esse resultado. E eu e meu marido temos uma base espiritual que eu acho que contribuiu bastante com esse processo, né? Porque ao mesmo tempo que foi muito triste, a gente fez uma despedida difícil, mas muito bonita. A gente fez uma oração junto, segurou o nosso filho, olhou o rostinho que a gente criou juntos. Eu reconheci o meu nariz, o queixo do meu marido.
E ele estava assim com uma cara de paz total. E para a gente isso foi muito, muito bom. Foi muito bom ter feito esse fechamento juntos, sozinhos ali no quarto, no nosso tempo. E a gente fechou realmente com uma sensação de que foi triste, foi difícil, principalmente muito doloroso, fisicamente, emocionalmente. Mas o Theo, ele trouxe muitas descobertas, muitos aprendizados. Foi um momento em que a família se uniu muito. Foi uma família em que foi um momento em que a minha família pôde ver, inclusive, a força do meu companheiro. Eu me lembro que o meu avô, que já é um senhor idoso, nos viu ali na paz, se despedindo do nosso filho, e ele ficou extremamente comovido. Ele falou: nossa, eu com os meus 80 anos de idade, eu não sei se eu teria tido a tranquilidade que vocês tiveram num momento tão difícil. Então foi um momento em que a família pôde receber uma série de presentes, né? E para mim, para o meu marido, foi uma experiência de fortalecimento dos nossos vínculos num grau assim indescritível, porque enquanto eu passava pelos momentos mais difíceis, mais dolorosos, o meu companheiro, que é uma pessoa fora desse mundo, me olhava nos olhos com a maior tranquilidade e me deu assim toda a segurança que eu precisava para passar por tudo que a gente passou, né? Então foi uma experiência muito, muito, muito profunda. E até hoje, assim, eu converso tranquilamente, porque eu realmente acho que consegui resolver bem a situação, meu marido também. Mas é interessante que toda vez que chega o meu aniversário, todos os anos, isso já tem 5 anos, toda vez que chega o meu aniversário, quando tá chegando perto, parece que o meu corpo lembra de tudo que ele passou. E aí eu passo pelo processo do luto tudo de novo. É muito interessante. Então, ao longo do ano eu me sinto leve, eu me sinto tranquila, bem resolvida, mas na época que chega meu aniversário, eu passo por tudo de novo e coloco para fora e a gente faz as nossas orações, os nossos rituais. Mas é interessante como parece realmente que algo fica vinculado ao corpo, porque até antes de eu pensar no ocorrido, parece que o meu corpo já está... Já começa. Ele já está revivendo o ciclo, é bem interessante. Uau. É forte. É bem forte. Deixa eu te dizer que eu estava te ouvindo e fui me emocionando, obviamente, mas eu não sei se eu vou conseguir falar. Mas eu, em primeiro lugar, queria dizer que você é uma excelente, como seria a palavra, contadora de histórias, porque a maneira como você está contando sua história, eu me senti assim como se fosse hipnotizada, sabe? E eu senti profundamente no coração, assim, uma paz. Eu acho que você transmite isso na sua voz, assim, na essência, né, da experiência. Então, é muito lindo, assim, muito lindo de ouvir. E com certeza são ciclos, né? Assim, camadas e camadas. E como me assombra o processo de vida e de morte estarem tão entrelaçados, né? E serem a base de tantos ensinamentos. E muito lindo ouvir do Theo. Obrigada. A gente sentiu que, assim como eu sempre estudei muito sobre o parto e eu queria fazer o parto uma experiência que para mim fosse uma experiência saudável, a gente sentiu a mesma coisa durante o processo de despedida do Theo. Então, quando eu e o meu marido pudemos fazer a nossa despedida juntos, foi muito, muito bonito. A gente teve muitos dias abraçados. Eu me lembro que eu estava tomando
Tive que tomar algumas medicações, antibiótico, depois do ocorrido, como foi uma infecção, né? Eu passei um tempo tomando antibiótico depois, e aí eu tinha que tomar de madrugada, eu tinha que acordar de madrugada a cada tantas horas para tomar, e aí eu me lembro que a gente ficava no escuro, assim, de madrugada, depois de tomar o remédio, juntos, e vivendo aquela experiência que, ao mesmo tempo que era muito triste, muito, muito triste, ela era tão viva, eu nunca me senti tão conectada a tudo ao meu redor quanto nesse momento, né? E principalmente conectada com o meu marido. Então a gente ficava juntos, um consolando o outro, mas vivendo de forma muito intensa, muito conectada. E a gente sentiu que ali podia ter acabado a história da despedida do nosso filho. Infelizmente, a gente vive num mundo que não permite muitas escolhas. Então, por exemplo, a gente teve que enterrar o corpo do nosso filho. E se a gente pudesse ter feito o desfecho naquele momento, né, a gente se despediu do corpinho dele juntos, fizemos nossas orações e depois a gente estava muito bem. Mas a gente teve que organizar um enterro para a família. Mas isso, você diz, teve que fazer porque não havia outra escolha? O que... Por dois motivos. Uma é que quando a gente morre, você precisa ou fazer um enterro ou cremar o corpo. Né? Você não pode ter uma terceira opção. Sim. São as duas opções possíveis aqui. E a outra é a questão da família. Então, todos naquele momento queriam participar. Né? Porque eles se sentiram, claro, com toda razão, que eles fizeram parte do processo. Então, queriam todos estar lá presentes. E essa parte para a gente foi bem difícil, porque a gente estava em paz, a gente estava tranquilo. E eu, pessoalmente, não gosto de velórios, não gosto de enterros, não gosto da carga emocional que as pessoas costumam levar para esses eventos. E a gente que estava bem, que estava se sentindo bem resolvida, teve que ir lá consolar a família. E isso foi bem difícil, sabe? Sim, totalmente, entendo. É bem difícil. E então eu acho que se a gente tivesse tido, assim como no parto, a gente hoje em dia está lutando pelo direito de fazer o nascimento dos nossos filhos da forma que para a gente seria melhor, eu também teria feito a despedida do meu filho de forma mais respeitosa para a gente, sabe? Totalmente. E o enterro não foi uma parte muito, muito legal. Qual teria sido a sua escolha? Olha, eu teria naquele momento me despedido do corpo dele e, claro, se fosse um mundo livre, eu provavelmente teria enterrado ele no meu jardim e plantado uma árvore em cima. Totalmente. A gente até plantou uma árvore em nome dele, simbolicamente. E depois que o meu segundo filho nasceu, eu enterrei a minha placenta no pé dessa árvore. Então esse teria sido para mim uma coisa muito mais bela, muito mais, enfim, de ter uma árvore no meu jardim que foi adubada pelo meu filho. Eu sei que para muita gente isso é muito maluco, mas eu já estou bem acostumada a ser muito maluca. Mas é que é o que faz sentido para cada um, né? E a vida é cheia de simbolismos, né? Então eu concordo com você, concordo assim com Eu também. essa energia do velório, assim, muitas vezes as pessoas estão na própria resistência de aceitar aquilo, né? Então imagina vocês que deviam estar recebendo todo amor e apoio, tiveram que ser apoio para outras pessoas, né? Então, de uma maneira geral, o ser humano tem dificuldade, né, de lidar com a morte. Exatamente. E a gente estava com uma preocupação em relação à passagem dele também, porque a gente tem essa parte da nossa crença, né? Então a gente fez um esforço muito grande de emitir energias positivas para que ele pudesse fazer uma passagem tranquila. Com E a certeza. gente ficou com receio da carga das pessoas nesse momento
se misturar no meio de tudo isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de fazer essa despedida. Sim. Né? Então a gente sentiu que cultivou ali uma energia super legal e aí depois ela acabou sendo misturada com a energia dos outros. Mas enfim, faz parte, querendo ou não, ele fazia parte de uma família e com certeza ele veio também para tocar as outras pessoas de alguma forma, né? Sim, sim. O processo de cada um, né? É bem individual. Com certeza. Muito E depois, sim, como aí continuou? A gente não demorou muito. Alguns meses, eu acho que eu engravidei. O Theo faleceu em setembro, em fevereiro eu engravidei do Nicolas. Então, não foi muito tempo depois, foi até bem rápido. Mas, como eu disse, eu me sentia muito bem resolvida e a gente estava nessa missão, né, de ter um filho juntos. Então, fez sentido pra gente e a gente engravidou do Nicolas. A gestação dele foi um mix de emoções, porque imagino. eu sabia que o que tinha acontecido com o Theo era muito específico, mas querendo ou não, durante todo o processo da gestação do Nicolas, eu ficava imaginando, né? Será que é uma com a dúvida. Exatamente. Então, eu me lembro que quando eu passei pelo marco das 28 semanas, que foi quando o Theo faleceu, eu comemorei muito, muito, muito. Passei pelo meu aniversário, que também foi um belo de um marco. Fiz de novo, meu aniversário com o chá de bebê. E no final deu tudo certo. E aí eu estava também na missão de conseguir o parto domiciliar que eu queria, né? Com a mesma equipe, né? Com a mesma equipe, que foi uma coisa extremamente mágica, porque eles passaram por tudo isso com a gente, né? E elas estavam super confiantes, porque realmente foi uma coisa estranha, fora do comum, mas a vida traz surpresas a todo momento. E logo de início a gente entendeu com o Theo que a gente não tem controle de tudo, a gente não tem como controlar tudo, né? E foi foi um belo aprendizado, porque como mãe, se tem uma coisa que a gente aprende logo de cara, é que não tem como controlar tudo. Eu ia falar isso agora. Eu acho que é a principal, né, lição, assim. Se for para fazer uma escolha, é isso. Exatamente. Então a gente já veio com essa lição do Theo, que já ajudou um pouquinho no processo do Nicolas, né? E aí é isso. Eu realmente, as equipes de parto domiciliar, elas são muito cuidadosas. Então tudo tem que estar perfeito, a saúde da mãe tem que estar perfeita, elas analisam muito a questão psicológica para saber se está tudo certo, né? E elas foram super cuidadosas com a gente. Mas eu consegui o parto que eu tanto sonhava em casa e foi maravilhoso, foi outra experiência. Tiveram momentos muito emocionantes, porque foram 2 enfermeiras obstétricas que me acompanharam no parto do Nicolas. E uma delas foi uma das que estava presente no parto do Theo, que foi a Letícia. E quando a Letícia chegou, eu já estava há um tempo em trabalho de parto. Quando ela entrou, que eu vi o rosto dela, veio uma nuvem, assim, uma onda de emoção muito grande. De uma conexão, assim, daqueles 2 momentos em que ela esteve lá me acompanhando, veio como uma explosão, assim, foi um momento muito emocionante. E ela, a Alessandra e a Letícia, são 2 mulheres incríveis que têm uma equipe de parto domiciliar e também parto hospitalar aqui, que se chama Nascente, e elas são pessoas também muito espiritualizadas, são pessoas diferenciadas e elas fizeram toda a diferença em ambas as situações, né? E aí o Nicolas nasceu na nossa cama e lá ficou. E até hoje, com 5 anos de idade, ele não conhece um hospital. Quantos anos? Ele tá com 4 agora. 4. Eu não lembrava quantos anos ele tinha. E como foi
volta pro comecinho do parto dele. As primeiras sensações, onde você estava, como foi esse... Eu fiz yoga para gestante até o dia anterior ao Nicolas nascer. E eu ia caminhando até a minha aula de yoga, caminhava algumas quadras e voltava caminhando depois de fazer yoga, né? Eu estava me sentindo super bem, eu não tive nenhuma dor, eu estava super disposta, gigantesca, mas assim, me sentindo muito bem. E aí, na aula anterior, era uma terça-feira, e eu estava assim, fazendo as posturas de yoga e sentindo aquela coisa no meio da minha bacia, né? Sentindo que já tinha descido muito, e quando eu voltei andando para casa, eu tinha que parar a cada tantos passos, porque eu sentia uma contraçãozinha, aí continuava andando, aí parava, sentia outra contraçãozinha. Aí o meu marido até disse que saiu, ele olhou pela janela, me viu chegando, aquela coisa gigantesca, aquela bolota. A cada 2 passos parava, aquela bolota caminhando. E aí a minha professora de yoga olhou para mim e falou: Bárbara, acho que amanhã eu não vou te encontrar aqui, não. E foi dito feito, assim, no dia seguinte, era uma quarta-feira, eu acordei de madrugada, comecei a sentir as primeiras contrações, mas estavam muito leves. E aí que semana você estava? Eu estava com 38 semanas. 38 semanas. E aí eu senti as primeiras contrações, voltei a dormir, porque estava bem tranquila. Aí eu acordei, acho que isso era umas 2 da manhã, acordei umas 5, com elas já bem mais fortes. E aí eu falei, não, vou esperar o Daniel dormir mais um pouquinho. Continuei lá na cama quietinha, tendo umas contrações. Quando deu umas 6 horas da manhã, eu falei, ok, agora ele dormiu bastante, vou acordá-lo. E aí ele mesmo também decidiu não chamar a equipe logo de cara. Ele mandou uma mensagem, disse que eu estava já começando, fazendo vocalização, fazendo um monte de coisa no chuveiro e tal. E aí elas falaram, ok, quando tiver ficando mais intenso, você me chama. O meu marido, que hoje em dia ele já é médico, ele chegou a fazer curso de doula, ele chegou a fazer uma série de cursos. Então, ele fez curso de doula? Ele chegou a fazer um curso de doula bem antes da gente engravidar, assim, quando a gente estava namorando. Ele gosta muito desse universo do parto, sabe? Ele por muito tempo achou que ele ia ser obstetra. O Alex queria que vocês fossem a equipe doula dela. Isso, eu até falei para ela que eu iria, com certeza. Eu gosto muito, eu cheguei a pensar em fazer também curso de doula, porque eu realmente gosto muito do universo do parto. E como nós dois estudamos muito, e a gente já tinha tido uma primeira experiência de um parto, a equipe foi muito tranquila e eles deixaram bem na nossa mão, assim, quando vocês quiserem que a gente apareça aí, vocês nos avisam, sabe? E o Daniel foi o meu dolo, né? Ele me acompanhou, assim, 100%, as 2 vezes, nas 2 situações, fazendo massagem, ele é acupunturista, então ele tem várias ferramentas ali para ajudar, né? Ele ajudou bastante. Aliás, ajudou completamente. E aí ele me acompanhou no comecinho, quando ele viu que eu já não estava assim começando a me comunicar tão bem, aí ele já mandou mensagem para as meninas e falou, ok, acho que agora tá na hora de vocês virem. E aí eu já estava entrando naquela partolândia, né? Eu já estava entrando num estado de consciência bem alterado. Até então eu estava conseguindo fazer vocalização, que foi uma coisa que me ajudou bastante, que foi uma coisa que eu aprendi com a minha professora de yoga. E então ela ajudava muito a aliviar a dor no início. Eu acho que ajuda bastante a liberar um pouco a pelve, né? Todo o sistema ali do parto, porque tem até alguns estudos que falam da relação entre a mandíbula, né? O maxilar com a pelve. Então é uma prática bem interessante que eu recomendo bastante. Eu tenho uma gravação da minha vocalização nesse parto. Ah, é? Que o Daniel salvou no celular. E aí, manda pra gente. Eu mando. Quando tem alguém que vai parir,
eu falo, eu fiz vocalização, você quer ouvir? Só que eu sempre mando com um aviso, eu falo, olha, avise para as pessoas ao seu redor que você não está assistindo uma pornografia. É uma mulher parindo, porque é muito sensual, né? Bastante como, enfim, a gente sabe que o parto é um ato sexual da mulher também, né? E tá completamente ligado com todos os sistemas do sexo, né? Inclusive os hormônios. Mas a vocalização foi bem legal. Eu já ouvi mulheres que acharam que elas tinham gritado muito no parto e depois se ouviram porque alguém tinha gravado e estavam gemendo. Olha. Interessante, né? A gente entra num outro universo, né? É uma coisa muito louca, assim, de descrever depois que a gente passou pelo portal do parto. O descrever, ele só se aproxima, assim, basicamente, né? Porque a experiência não tem como você passar através das palavras, né? O que vem. Com certeza. E não é nem a dor, porque eu acho que as pessoas têm muito medo de dor do parto, né? E é claro que existe, é real. Algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos. Mas são sensações muito complexas, né? E mais do que isso, a questão psicológica que me parece ser a mais radical, a mais intensa mesmo. Então, e isso tudo é explicado pela questão hormonal e tudo. E eu acho que quando eu passei pelo parto, porque eu já sabia dessas questões todas, eu me empoderei um pouquinho mais. Isso foi até um esforço da minha equipe, porque eles fazem, com todas as gestantes, eles fazem um curso para ensinar as etapas do parto. E aí elas explicavam que tem um momento em que você tem uma descarga muito grande de adrenalina, que geralmente é um momento em que você acha que não vai dar conta, mas muitas vezes vem uma sensação de medo mesmo, muito profunda, né? Então tem um momento ali que é quando vira a chave, né? Que é quando você está chegando mais perto da parte expulsiva mesmo. E é como se você estivesse chegando no pico da montanha-russa e você está olhando aquela montanha-russa lá de cima e fala, gente, será que eu vou dar conta? E quando muitas mulheres pedem socorro, falam, não vou dar conta, não vou dar conta, me dá aí uma anestesia, me leva para o hospital, porque realmente vem um medo assim maluco de não dar conta, né? E aí daí para frente o negócio desanda, ou ele anda, ele se encaminha, né? Só que no meu caso ele foi bem longo no parto do Nicolas. O Theo ele nasceu empelicado. E o Nicolas quase nasceu empelicado também. A minha bolsa não rompeu. E aí ela ficou dificultando muito a passagem. Então aquela bolsa passava e ela voltava, aquela gelatina, né? Ela passava e voltava. E aí as enfermeiras já estavam quase rompendo a bolsa, porque eu já estava bem cansada, eu já estava tendo dores muito intensas. E assim, sem parar, eu mal conseguia respirar direito. Elas estavam indo romper a bolsa, e aí a bolsa rompeu. E aí quando ela rompeu, ele veio de uma vez só, assim, blá. Ele saiu inteiro? Oi? Ele saiu inteiro? Ele saiu, não, ele primeiro saiu a cabeça. A cabeça. Isso. E aí eu me lembro que eu estava virada para a parede, e o meu marido estava entre eu e a parede, provavelmente num centímetro quadrado, minúsculo. Eu não deixava ele sair daquela posição de jeito nenhum. As enfermeiras falaram, você não quer receber o neném? Eu falei, não! Ele não sai daqui agora. E eu fiquei com ele contra a parede, esmagando ele me sustentando, mas foi importante, porque ele sustentou o meu peso e eu pude relaxar o corpo, né? Você estava de cócoras? Eu estava ajoelhada na cama e com os braços apoiados nele, né? Eu estava meio de 4, mas virada mais para cima dele. E aí eu senti a cabeça passando
E aí ele saiu o corpo todo de uma vez só. Então a bolsa realmente estava segurando o parto um pouquinho mais. Uhum. E aí as dores foram ficando cada vez mais intensas, só que foi, acho que a contração que precisava para finalmente estourar a bolsa e ele passar. E aí ele foi para os braços das enfermeiras. E aí eu liberei meu marido, que estava refém até então, para segurar o neném e cortar o cordão. E aí é impressionante como o parto normal Vocês cortaram antes da placenta nascer? Não, a gente ficou lá um tempo, bastante tempo, até ela parar de pulsar. E aí no parto domiciliar eles recomendam, não é obrigatório, mas eles recomendam usar ocitocina depois. Porque uma das coisas que pode acontecer é a mulher ter muito sangramento. E como ela não está num hospital, se isso acontecer, até você levar uma pessoa para o hospital, tem um risco ali envolvido. Então, a equipe me sugeriu colocar a ocitocina e eu topei. Então, foi a única intervenção, digamos, que a gente teve, foi a ocitocina que a gente usou depois do parto para ajudar a parar o sangramento, né? Mas tudo isso foi depois de parar de pulsar, eles só cortaram o cordão depois de parar de pulsar, e depois da placenta sair, aí eles usaram a ocitocina. E aí foi isso, a gente foi tomar um banho. É impressionante como no parto normal a gente sai, apesar do cansaço, sai super bem, assim, né? Eu pelo menos saí super disposta, estava doida para tomar um banho, então eu pari, deixei o menino ali com o pai e fui tomar um banho logo em seguida. Você passa de não ter mais energia para estar super alerta, né? Não, e depois de ficar, porque eu acordei às 2 da manhã em trabalho de parto, dormi um pouquinho, e aí fiquei o dia inteiro em trabalho de parto. Meu filho nasceu às 3h10, que eu me lembro que era o horário que tocava o sinal na escola. Você lembra, Jasmine? Ele nasceu às 3h10, exatamente. 3h10 da tarde? Da tarde. Ah, foi super de 3h10. boa. E não foi muito longo, foi até bem rápido, né? Adorei o Jasmine. Jasmine. Super legal. Então deu ali. Você tem eu trabalho sou de. Jasmine, eu não entendi o que vocês estavam falando. Jasmine? O quê? Na EDN. Isso. Tu entrou em trabalho de parto ativo ali por umas 6 da manhã, então. Não, ativo mesmo, acho que devia ser umas 8 da manhã. Ah, legal. Antes foram contrações leves. Aí eu entrei no chuveiro umas 8 da manhã e tive que ser arrancada de lá, porque se deixasse eu ficava lá o dia Ficava lá. inteiro. Ah, é? E foi na época que estava tendo racionamento de água em Brasília. Para gestante isso não existe. Nossa, e que perrengue. E o meu sonho era parir na banheira d'água, né? Sim. E aí tava tendo revezamento. Tinha um dia que você tava, dependendo do seu bairro, você tava com água liberada e dependendo do dia tava cortado. Você só E aí tinha... acabou, né? Exatamente. E eu ficava todos os dias falando, cara, eu tenho que parir no dia que a água tá liberada. Cara, e ainda bem que ele veio, porque ficar no chuveiro quente Nem é fale. fenomenal. Só que foi tão rápido que não deu tempo realmente de encher banheira, nada. Então foi na cama mesmo, não tive meu sonho de parir na água. Você só usou no começo, né? Para as dores. Só o chuveiro para dar uma aliviada na dor, né? Nas sensações. Hoje em dia eu gosto muito mais de falar das sensações do que da dor. Também. Nossa, mas essa história de racionamento de água eu penso muito nas gestantes. Aqui em Curitiba teve desde o ano passado, tá tendo. Falo, gente, não dá, né, para você limitar o uso de água para gestante, é muito sofrido. Não dá, com certeza. A gente chegou a pensar em comprar assim, uns tambores, encher de água, sabe? Ainda bem que não precisou e eu dei sorte de cair no dia que a água estava liberada. Boa, muito bem. E aí, como foi quando você voltou do chuveiro, a amamentação? A amamentação foi logo de cara, então enquanto ele ainda estava, eu nem lembro se ele ainda estava com a placenta, com cordão ou não,
Mas ele já nasceu e veio imediatamente mamar, assim, E pegou? Pegou já de cara. Ai, que legal. E mamou de cara. A amamentação foi muito tranquila. Eu não Que tive... bom. Fora as coisas normais, né? Porque dor no início é normal. Não cheguei a ter mastite em momento algum, mas cheguei a ter alguns empedramentos. Mas eu tenho um companheiro que, graças a Deus, é médico e tudo de bom. E ele me ajudou em todas as dificuldades que eu tive. Eu não tive que sair para lugar nenhum. Eu fiz tudo em casa. Recebi o filho em casa. Os pediatras vieram em casa. E para mim foi um conforto, assim, Ai, total. impressionante. A melhor coisa. Você constrói um ninho e fica lá com seu filhote, é bom demais. Que delícia. Como se dice puericultor em português? Puericultor? É assistente de... Não. Ai, é que eu penso agora em espanhol. Bárbara, você sabe quem ajuda com amamentação? Consultora em... Não é? Consultora em amamentação? Sim. Acho que é isso. Acho que é esse mesmo o termo. O Daniel é até isso? Ele, na verdade, hoje em dia ele é médico de família. Então, que legal. durante o curso, ele fez parto, durante o curso, ele fez absolutamente tudo, né? Ele fez parto sozinho, assim, no internato, sabe? Sem ajuda nenhuma. No hospital? No hospital. Ele não fez, né? A mulher fez. Ele assistiu um parto. Verdade. A gente precisa cortar com esse tipo de... Com certeza. Eu ia te perguntar, inclusive, você falando que ele é médico, né? Fazendo o curso de medicina, era uma discrepância muito grande o que vocês estudavam, o que ele fazia no curso? Como é que funciona isso? Eu sou louca para saber, assim, o que rola no curso de medicina para ser uma prática, assim, majoritariamente tão desconectada, assim, né? De um parto fisiologia. É discrepância do começo ao fim, assim. Até porque ele primeiro se formou em medicina chinesa, ele trabalhava como acupunturista, e aí ele decidiu fazer o curso de medicina sabendo que ele ia ser um peixe fora d'água, né? Entendi. Porque a mentalidade dele sempre foi diferenciada em relação à saúde. Mas ele chegou a fazer, enquanto ele estava fazendo um internato de obstetrícia, ele chegou a acompanhar, assim, níveis de violência obstétrica tão profundos que ele chegava em casa chorando. Eu sei como é que é. De tudo que ele presenciou ali, sabe? E ele me relatou muitas histórias e é uma coisa de louco, assim, é uma coisa inacreditável que as mulheres passam, ainda mais no sistema público, que foi o que ele acompanhou mais profundamente, porque o sistema particular ainda é muito voltado à cesárea, né? Só que no público a cesárea é inviável, porque é um custo muito alto para o governo ficar cesareando todo mundo, né? Então as mulheres vão parir normal, mas vão parir assim. Vamos lá, a jato, porque já tem gente aqui na fila de espera. E ai de você se você levantar a voz mais alto do que eu acho interessante. Então é uma coisa de louco mesmo. Isso foi uma experiência geral dele no atendimento público de Brasília? Sim, ele relatou algumas histórias desse tipo. Uma das coisas que ele viu que foi mais horripilante foi o médico enfiar a mão para abrir o colo na força. Então, assim, nem falar de respeito no processo de parto, não. É realmente um nível de violência difícil de acreditar que ainda existe, né, hoje em dia. E de tudo que eu já conversei com pessoas que trabalham na área, ainda mesmo que os médicos mais novos estejam, muitos, tentando mudar, ainda tem muita coisa antiga vigente, né? Vivencia no dia a dia, né? Muito antiquado. Sim. Isso foi antes de vocês terem seus filhos que ele vivenciou ou depois? Foi durante. Durante. O Nicolas nasceu ele ainda estava no curso de então de ele medicina.
estava acompanhando o seu parto e os outros partos na instituição. Exatamente. Em momentos mais ou menos diferentes, mas ele já tinha passado pelo primeiro parto comigo. E aí acompanhou algumas pessoas parindo. Que e contraste, depois né? Foi impressionante a diferença. Acho que para ele, até por ter essa sensibilidade de ter passado por tudo isso, né? Para ele foi mais difícil de vivenciar. Com certeza. Aqui em Curitiba a gente tem atendimentos bons pelo SUS e atendimentos ruins também, né? E no particular também, mas tem bastante relatos de atendimentos humanizados pelo SUS. E essa é uma coisa interessante também da gente tocar aqui no podcast, de ouvir relatos de mulheres por esse Brasilzão afora, né? Porque as experiências são muito diferentes, cada maternidade é um universo, né? Então é legal de ouvir, assim. Sem dúvida. Eu queria te perguntar, inclusive, que é uma coisa que a gente descobriu fazendo o podcast, que aqui em Curitiba o tal do nursery. Aqui em Curitiba, todas as maternidades que eu conheço, pelo menos particulares, tem o tal do berçário. Sim, sim. Aí em Brasília também é uma coisa. Olha, eu não sei te dizer como está atualmente, mas pelo que eu acompanhei, isso foi sendo retirado, sabe, ao longo dos últimos anos. Eu não sei se existem ainda hospitais que têm, mas eu acho que o mais comum, pelo menos nos hospitais particulares, é o bebê ficar com a mãe no quarto. Quando eu perguntei para Alex, ela falou que não tinha nos 2 partos dela. Sim. Então, acho que não tinha berçário. Que ela não tinha berçário. Aí essa é uma coisa que eu não... bem maluca, né? Essa coisa do Eu berçário. não Aqui em engulo Brasília... isso. Não engulo isso. Eu não consigo entender. E aí fui atender um parto esses dias aí no hospital particular. E aí você chega nessa parte, você pergunta, não, tem que ir, nem que seja meia hora, tem que ir lá e ficar lá. Meia hora é tanto tempo. É tanto. Nossa. Mas eles falam, não, mas rapidinho, só para fazer não sei o que, não sei o que. É uma coisa de louca, de louco. É bem esquisito mesmo. E eu me lembro que aqui em Brasília, mais ou menos na época que eu nasci, teve um caso de um menino que foi roubado, né? Vocês estão escutando os meus vizinhos? São seus vizinhos? São os meus vizinhos. Eu não sabia quem era, mas eu ouvi algumas coisas, uns gritos ou algo do tipo. É criança já? É criança e a mãe. Todos os dias. Caraca. São gritos de alegria? Não. Não são gritos de alegria. O que você estava falando? Sim, que aqui em Brasília, na época que eu nasci, teve um caso de um bebê que foi roubado do berçário, né? É aquele famoso lá? Um caso famoso? O Pedrinho. Uhum. E ele foi encontrado, assim, muitos anos depois eles descobriram que a mãe que cuidava dele não era a mãe dele de verdade, que ele tinha sido esse menino que tinha sido sequestrado, né? Nossa. Então eu acho que aqui tem essa cultura, assim, de vamos desfazer dos berçários, porque Pode ser. não foi comprovado um sucesso, né? É que isso aconteceu muito, né, no mundo, com o lance dos berçários. É uma coisa... Ou troca, né? Imagina. Troca. Total. Não, e criança tem que estar com a mãe. Eu acho que com a mãe. Não tem desculpa. a minha vivência como mãe foi muito... Assim, eu me choco ainda, até hoje, com a insensibilidade que as pessoas têm com as crianças pequenas. Porque um bebê nasce e assim que ele nasce, as pessoas estão questionando se ele não está manipulando os pais, se ele não está sendo mal acostumado porque está dormindo com a mãe, porque está mamando toda vez que ele pede. Então é uma coisa que para mim ainda é chocante. O nível de exigência que os adultos têm com os bebês desde muito pequenininho, de ter um nível de autonomia que eles não têm capacidade de ter, e nem acho que deveriam ter essa capacidade. E, ao mesmo tempo, não conseguem esperar das crianças aquela autonomia que, para eles, é positiva. Então, eu como professora,
eu trabalho muito com essa questão da autonomia, né? Porque eu trabalho com o método Montessori, então a gente trabalha muito essa ideia de que a criança tem uma inteligência interior, ela tem um guia interior, e ela deve seguir esse guia interior porque é ele que sabe o que ela precisa desenvolver naquele momento. Então a gente aprende a se abaixar como adulto e entender que quem é protagonista naquele momento, naquela vida, naquela história, é a criança. Né? E a gente confia que o que ela vai passar pra gente é a verdade, porque eu não acredito, assim como algumas pessoas, talvez esses que acreditam que a criança está manipulando desde o nascimento, talvez eles acreditem que o ser humano veio, né, cheio de falhas, que o ser humano veio corrupto. Eu não acredito, eu acredito que a gente veio puro. Talvez a gente esteja estragando as crianças ao longo do processo de desenvolvimento delas. Então, desde o começo, né, Bárbara? Exatamente. A gente está estragando desde o começo, já não tem um nascimento respeitoso, uma educação pior ainda. Exatamente. A gente não acredita que a criança sabe quando quer nascer, que a mãe sente e que o bebê faz ali um consentimento de que eu estou pronto para fazer essa passagem, né? E é assim do momento que ele nasce até todos os próximos anos de vida. É impressionante como as pessoas não permitem, primeiro, que a mãe utilize o seu instinto para dizer o que é melhor para ela e para aquela criança. Né? As pessoas não confiam no instinto materno. Não. Elas não confiam nas crianças, acham que as crianças nascem corruptas, nascem manipuladoras. E aí não permitem que a mãe amamente pelo período que for melhor para aqueles dois envolvidos. Não permite uma série de escolhas que não cabe a mais ninguém, além daquele compromisso ali daquela família, daquele núcleo, né? Então essa foi a minha maior dificuldade como mãe, principalmente no puerpério, que é aquele momento daquela nuvem maluca que vivemos depois do parto. Eu me senti desrespeitada, muito desrespeitada. Eu senti que as pessoas não estavam dispostas a me escutar. Que triste. A me respeitar como mãe naquele momento, principalmente os mais velhos que, sabe, não conseguem respeitar aquele momento que você está passando. Você virou uma nova pessoa. E isso não é tratado com o devido respeito, né? Não. Então, para mim, esses primeiros meses, talvez o primeiro ano de vida do meu filho, foi bem conturbado por conta da rede de pessoas. Isso. Não, o meu companheiro sempre foi maravilhoso, sempre me apoiou em tudo, a gente sempre esteve muito alinhado e continuamos super alinhados em relação à educação do nosso filho. Mas eu tive assim um círculo de pessoas ali que não soube no início respeitar. Mas para mim foi muito importante, porque eu sempre fui uma pessoa que escutava o que os outros tinham a dizer e fazia o que era para ser feito. E eu só virei leoa depois que meu filho nasceu. Eba! Você virou a rockstar que você queria ser. Oh, yes. Essa é a hora de virar rockstar, né? Aqui você não mexe. Com certeza. Não, eu acho que eu me vejo menina antes de ser mãe. E hoje em dia, depois de passar por todos os desafios que aparecem diariamente, que não são poucos, eu me sinto assim, cara, uma mulher incrível. Ai, só tô com deusas. Nossa. Cara, mas eu acho... Me coloco num pedestal hoje em dia, mas não é um pedestal de graça, não. Ele foi uma luta constante, continua sendo, de autodesenvolvimento, sabe? E que eu acho que a maternidade traz essa oportunidade de crescimento, que eu acho que existem poucas oportunidades como essa na vida, sabe? Incrível. Eu fiquei refletindo agora que você estava comentando sobre essas resistências externas e essa falta de respeito mesmo, né, em relação às decisões do núcleo familiar, que eu imagino que enfim, uma questão que, de maneira geral, as mães têm que lidar,
E quanto mais assim contracorrente é o seu pensamento, né, mais Mais fortes são difícil. os palpites e tudo mais. Eu acho que esse deve ser um grande desafio, assim, principalmente, por exemplo, que você comenta, né, sobre as suas escolhas, seu marido estudando medicina tradicional chinesa, né, que tem uma visão tão diferente da vida e tão diferente da saúde mesmo. Então, tudo deve ser questionado, né? Com Por certeza. terceiros. E aí você vai falar assim, ok, tá, como é que você explica? Que nem a gente estava falando lá no começo, né? A questão da maternidade. Como é que você explica? Você precisa, tá, você quer sentar aqui e ficar 3 dias me ouvindo, eu consigo mais ou menos É, te falar uma maneira que eu penso. Então, assim, deve ser difícil mesmo, deve ser difícil lidar com essa questão. eu imagino como a parte mais difícil, né? Eu penso que sim, assim, acho que é uma coisa que eu vou ter que respirar fundo Uhum. para realmente. Mas ao mesmo tempo você, como você diz, né? Você vai ficando uma leoa. Sim. No início eu dava patada para todo quanto é lado, né? Que eu imagino que é o que eu faria, Eu também. do jeito que eu sou. Como eu fui calada a vida inteira e sempre fiz o que eu tinha que fazer, eu não tinha esse sistema bem desenvolvido ainda. Então, no começo era patada para lá, patada para cá, e fora que tem aquela questão do hormonal, mas também da sensibilidade do início, né? De Uhum. estar cuidando daquela coisinha pequenininha, super preciosa, super delicada. E eu estudei muito, eu lia muitos livros da Laura Gutman antes de ter. É, Eu Eu, gosto bastante, eu sei que ela é bem polêmica, ela é. ela é Mas é super muito. polêmica. Qual livro esse, tipo, El Hit? Qual é esse? É... da maternidade à sombra, Da Sombra, né? eu não Maternidade li é ainda. própria sombra, né? É. Uhum. Esse foi um dos que me acompanhou assim mais fortemente e até hoje eu trago Hum. muitas descobertas que eu fiz. Acho que quem me abriu os olhos foi por conta desse livro, né? Hum. O que você mais gostou foi esse? Ele Tem foi. outros Eu gosto muito do discurso materno, que é dela também. que Aham. também é dela, mas esse encontro com a própria sombra, para mim, foi muito rico. Legal. E ele fala, inclusive, da questão das doenças das crianças como sendo um reflexo da condição da mãe. Uhum. Principalmente Acredito muito nisso. assim, e eu vejo isso na minha experiência muito frequentemente com o meu filho. Assim, o nível de simbiose que a gente vivencia Hum. tão intenso. Ainda mais que eu fico com o meu filho até hoje. Ele tem 4 anos de idade e eu nunca entreguei ele para ninguém para cuidar dele. Hum. Ele fica comigo, ele fica com meu marido, às vezes ele fica com uma avó, mas a gente fez questão de estar com ele nessa primeira etapa da vida dele, né? De não Hum. só Maravilhoso. largar ele em uma escola ou largar ele Uhum. com qualquer outra pessoa. E então são 4 anos de convivência todos os dias, né? De manhã até de noite, descobrindo todas as nuances desse ser que veio, né, me acompanhar a nossa família. E, e é uma ligação tão forte, assim, é uma coisa tão maluca que às vezes quando eu acordo de TPM, eu nem me toquei ainda que eu acordei de TPM. Eu acabei de levantar. Eu olho para o meu marido vê uma crise na sala e fala: Você tá de TPM? Porque o meu filho tem TPM no mesmo dia, assim, é Ele já Uau! tá manifestando. exatamente. Ele Adorei. vê, Ele manifesta por você. Tipo, exatamente, ele manifesta as minhas TPMs antes mesmo de eu sacar que eu acordei de TPM. Ai, é muito incrível, bom. incrível. Mas é que a Como. criança tá totalmente no mundo materno, né? Principalmente É. nesses primeiros anos, assim. Aí Então quando você não entende como as pessoas não respeitam, né, a mãe e o instinto, como é que rola isso? Quando claramente são, no começo, né, é uma díade, é uma coisa tão uma simbiótica. simbiose, É, Sim, Uhum, sim. É uhum. uma coisa meio maluca mesmo. é Eu acho muito que maluco. uma coisa que para mim é muito forte em relação a todo esse universo é o tanto que a gente menospreza as mulheres que são
são os portais da vida e que Uhum. são máquinas tão profundas e tão complexas e tão incríveis. E a mulher é menosprezada desde o momento em que ela engravida, porque você engravida e aí logo você vai ter que enfrentar o parto e as pessoas não acreditam que as mulheres são capazes de parir. Uhum. Então, logo de cara, você já recebe esse carimbo. Você não vai Você conseguir, não vai conseguir. não vai conseguir parir. Aí, quando começa a amamentação, logo de cara também vem aquela carga de que você não vai conseguir amamentar, o seu leite não é suficiente. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso de pessoas instruídas, pessoas que estudaram. Entre aspas. Questiono bastante, viu? As pessoas instruídas da nossa sociedade. Então, e eu fiquei chocada, porque eu achei que eu nunca fosse ouvir isso. Será que o seu leite não está fraco? O leite Nossa, fraco, Quer mamar imagina. o tempo todo? E Ai. então a gente ouve isso sistematicamente, sabe? E aí é sempre esse carimbo de incompetência, assim, você não é capaz de parir, você não é capaz de amamentar, você não é capaz de saber o que é melhor para o seu filho. É. E eu acho que isso é uma coisa especialmente forte com as mulheres e muitas vezes é reforçado por outras mulheres, né? Também. Sim. Então eu senti muito Também. isso, senti pouco apoio das mulheres que Das estavam. mulheres. Sim. Mas é que grande parte das mulheres ainda estão inconscientes, né, em relação a tudo isso. É um processo de despertar que está acontecendo, o movimento, mas se você for olhar assim a grande massa mesmo, né, o ser humano de uma maneira geral tá anestesiado, tá dormente, tá insensibilizado, né? E as mulheres também. Então, E foram mulheres que passaram por tudo isso, mulheres que inclusive não pariram, porque era numa época em que o médico mandava fazer cesárea e pronto, acabou. Foram mulheres que amamentaram muito pouco, provavelmente porque logo apareceu um médico e falou, não, tem que dar fórmula. Pronto, E então foram mulheres que também tiveram as suas maternidades podadas. exato. E eu tive muita liberdade, até porque, como eu era autônoma, eu decidi quando que eu ia voltar a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu decidi que eu ia levar meu filho, porque eu era dona da minha própria empresa. Então, eu voltei ao trabalho com o meu filho, amamentando. E eu sei que isso é um privilégio. Eu sei que a maioria das mulheres não vive essa realidade. E a realidade é muito dura para as mulheres, principalmente uma vez que elas se tornam mães. Muito. Porque o sistema é muito duro com as mães, muito duro. É verdade. Muitos direitos aí para lutar. Mas isso que você comenta é interessante também. Em relação às. Como é que eu posso explicar isso? Que é uma coisa que eu tenho refletido ultimamente. As escolhas de vida, elas estão vinculadas já a essa maneira de você ver várias facetas da sua vida, né? Então, por exemplo, eu reflito sobre isso também. Eu sou autônoma, né? E eu reflito assim que a escolha da minha profissão ela já foi também pensada em ter essa liberdade nesse momento da minha vida, sabe? São várias coisas que vão costurando um jeito de viver que faz mais sentido para mim. É fácil? Não é fácil, porque muitas vezes tem que estar lutando contra um sistema mesmo inteiro, né? Mas eu acredito que é uma questão de valorizar o que é essencial mesmo para a vida. Então, muitas vezes é vendido uma história para a gente de valorizar. Não sei, eu paro para refletir, por exemplo, assim, muitas mulheres quando engravidam, que estão nesse sistema laboral, por exemplo, né, de trabalho para uma empresa, que tem todo aquele jogo psicológico de tem que promoção, tem que ser promovida, tem que atingir meta, tem que não sei o quê. Eu percebo, assim, acompanhando algumas mulheres, elas têm dilemas, isso é o que eu mais vejo, assim, dilemas em relação à profissão e maternidade, né? Isso é uma coisa bem comum em relação às mulheres hoje em dia. E o quanto isso afeta as escolhas e o quanto o direcionamento de vida delas muitas vezes está relacionado ao material, né? A você dar para o seu filho um conforto material, sendo que está faltando presença, né? Então eu comento assim para algumas mulheres, falo assim,
cara, você vai poder trabalhar o resto da vida depois, sabe? Tipo, tenta ficar um pouco mais com o seu filho, né? Se você tiver essa possibilidade. Tudo bem você não comprar sua casa, tudo bem você não comprar o seu carro, sabe? Se você puder ficar um pouco mais com o seu filho, porque isso não tem como voltar depois, né? Com Não certeza. tem. Então são escolhas, assim, como você falou, tem muita gente que não vai ter escolha, a gente sabe disso. É. Muita gente não tem, mas muita gente que poderia ter tido essa escolha, sabe? Várias escolhas. E aí eu percebo que falta realmente entrar em contato com informações do que é essencial, né? Do que é essencial para a vida de um filho. Porque Ser fazer humaninho. escolhas significa necessariamente que você vai abrir mão de alguma coisa, né? Exato. E aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa acaba abrindo mão de tempo com a criança, né? Em prol de, por exemplo, como você falou, ter mais benefícios materiais. Mas às vezes você tem que, por exemplo, deixar de ter um estilo de vida porque você vai largar um emprego, vai ficar só um dos cuidadores, sei lá, trabalhando, e aí vocês vão ter um custo de vida mais baixo, porque, né, só vai ter uma pessoa entrando com salário ali naquela família, ou seja lá como for a organização familiar de cada um. Mas, enfim, por aqui foi mais ou menos nesse nível. Nós temos um estilo de vida extremamente simples, que nós adoramos, que eu acho libertador, na verdade, e foi uma escolha. A gente não vai ficar viajando, a gente não vai ficar gastando dinheiro, porque a gente está agora vivenciando essa experiência. Então, nós trabalhamos menos, ficamos mais em casa com o nosso filho, mas para a gente isso não tem valor, né? É uma coisa, enfim. E eu ainda digo mais, eu acho que talvez algumas pessoas não fiquem muito felizes com essa minha visão, porque nós vivemos um momento muito delicado. Acho que tem muitos temas que deixam muitas pessoas chateadas atualmente, mas eu Vamos acho que lá. as mulheres estão, culturalmente falando, sendo criadas de uma forma muito superficial, que não ensina as mulheres a se planejarem, inclusive para essa grande missão que é a missão de ser mãe. Então, eu acho que a gente vive em tempos que não seria necessário toda mulher ter filho, né? A gente já tem uma série de tecnologias que podem facilitar no processo de escolha de ter ou não ter filho. Eu acho que não é a missão de todos os pais, não acho que todo mundo tinha que estar tendo filho, aí já é a minha visão como professora. Eu acho que tem muita gente que tem filho por obrigação, obrigação social, porque você, principalmente aqui no Brasil, eu não sei como que são em outros lugares, mas aqui eu sinto que tem muito uma cultura extremamente machista, extremamente patriarcal, de que as mulheres devem se casar e ter filhos. Até os desenhos da Disney nos ensinam isso. Sim. Desde de neném, que você senão a vida não tem sentido, né? Exatamente. A sua vida é ser uma princesa, casar com um príncipe e ter uma família, né? E eu não acho que isso é para todo mundo. E principalmente, mesmo que fosse, né, para você uma escolha interessante, que ela fosse feita com plena consciência. Eu não acho que as pessoas embarcam nessa missão, que não se engane, é a maior missão que existe e é a mais difícil que existe. Vai ser um momento mais delicado da sua vida, porque você vai ter que se trabalhar diariamente em todos os seus defeitos, porque as crianças são excelentes em estampar na tua cara quais são os seus limites. Então você vai ter que ralar muito, muito. E eu acho que as pessoas não entendem ainda isso, sabe? Então as pessoas têm muito filho como uma coisa linda de se ter e entregam para o sistema criar, e aí a gente tem esse tanto de criança abandonada, sendo criado por professoras e babás que estão cansadas, porque elas também largaram seus filhos com outras pessoas. E, enfim, é um sistema que para mim eu ainda não consigo engolir,
sabe? Uhum. Então, sempre que eu converso, eu e meu marido já viramos um pouco terroristas, assim, e aí, a gente tá pensando em ter filho, a gente fala, não, pensa, para, vamos conversar, porque eu acho que as pessoas realmente, elas ainda não têm total consciência da missão que é ter uma criança, e muitas vezes fazem de forma muito irresponsável, sabe? E o mundo não precisa ser populado mais. Tá cheio de gente aí. A gente precisa cuidar bem das pessoas que estão por aqui, porque as pessoas estão muito doentes, as pessoas estão muito tristes, as pessoas estão muito abandonadas. Então, eu acho que a gente podia investir mais do nosso amor, do nosso cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. E eu acho que a maternidade é uma missão para algumas pessoas, sabe? Eu sei que é uma opinião muito forte. Eu entendo que seja uma opinião muito forte, mas eu aqui do meio do furacão de ter uma criança de 4 anos de idade, talvez daqui a alguns anos seja outro discurso, mas no momento é isso. É isso que você sente. Não, eu acho que é um assunto delicado mesmo, polêmico, né? E da minha experiência que eu observo, assim, algumas mulheres, por exemplo, têm resistência de ser mãe, mas porque... Ó, já tô puxando um porquê. Porque em Curitiba a gente não fala o R assim, não. Mas porque tem muita questão ali para ser resolvida em relação aos seus condicionamentos, sabe? E por outro lado, tem mulheres que querem ser mãe a todo custo, também partindo dos condicionamentos. Não sei se dá para entender. O que eu digo assim é massachar de ser mãe ou de não ser, além de, né, mas que não funciona nessa expressão em português. Sendo mãe ou não sendo mãe, o importante é essa decisão sair da consciência e não dos seus condicionamentos. Esse é o ponto que eu quero chegar, né? E isso é uma questão muito individual para cada um, né? Então, eu acho que é um caminho muito individual e você realmente questionar de onde que vem esse desejo, né? Porque pode ser só uma repetição de um aspecto cultural, né? Exatamente. Ou pode ser alguma ferida muito grande. Eu cuidei, assim, de algumas mulheres que tinham uma ferida muito grande em relação à própria experiência com a mãe, sabe? E tinham uma resistência muito grande em relação à maternidade. Quando curaram isso, veio o desejo daí de ser mãe, sabe? Então, às vezes... Então, é assim, cada história é um universo, né? Mas, com certeza, tem que ser consciente o fato de ter e o fato de não ter. Sem dúvida. Porque eu acho que é uma escolha que, culturalmente, ela não existia até pouco tempo atrás, né? E, então, ainda é um pouco novidade, assim. E eu acho que vale a pena, realmente... ninguém está totalmente pronto. Não é assim, agora eu me trabalhei, eu estou pronta para ser mãe. Não. A gente vai continuar se trabalhando até o dia que vai morrer, né? Mas eu acho que tem um pouco essa questão, assim, de... talvez isso deveria ser um resultado, um resultado final, mas o foco deveria ser estar bem, estar pleno, sabe? Eu acho que até quando eu encontrei o meu companheiro, eu tive muito essa sensação, assim, de que ele só veio para mim quando eu estava bem. Antes disso, eu tive namorados horrorosos, eu também tive essa sensação com meu marido. Exatamente. E aí, quando de completitude, né? De completitude da sua individualidade. Exatamente. E não faz sentido que a gente traga uma criança para o mundo quando a gente esteja, no mínimo, bem, não perfeita, porque ninguém vai estar perfeito. Mas assim, eu acho que eu estou bem. Não parece um mínimo razoável, assim? Não para preencher vazios. Sim, não para casamento. Ou para entregar um neto para a avó que pediu por tanto tempo. Sim, qualquer motivação dessa não é uma boa motivação, né? Ou até um irmão, né? Isso também é uma motivação que também eu acho questionável. Sabe o que eu vi uma vez? Mas como que
não vai ter filho? Como é que foi? Eu não lembro que senhor que era, um senhor bem simples, mas ele falando assim, mas como que pensa em não ter filho? Você não pensa em quem que vai cuidar de você quando você for velho? Eu acho que Tipo, essa é eu uma falei, classe. nossa, olha que louco, a motivação dele de ter filho é pensar quem que vai cuidar dele quando ele estiver velho, sabe? E que não é Então, garantia nenhuma, né? não é É. garantia nenhuma e não tem que ser uma motivação assim, né? E uma coisa que eu trabalho bastante assim nessa perspectiva do yoga, né, que tá falando sempre da identidade do ser, é você se identificar com uma identidade. E a identidade da mãe é uma identidade que se cria também, né? Sim, Então, sim. saber que você tem um papel a cumprir ali, mas que a sua identidade não pode estar baseada nisso, né? Você não é mãe apenas, né? Você é um ser infinito, divino, né? Uma identidade realmente infinita e que tem um papel ali para cumprir. Então, também é uma enrascada, né? Quando você busca É. essa experiência de completude através de um outro, e mesmo sendo filho, né? Mesmo sendo uma relação tão profunda, não, não é interessante buscar essa sensação de preenchimento, né? Nem com companheiro, nem com filho, nem com nada. Então, Com certeza. Porque a gente tem uma cultura muito grande de estar procurando o preenchimento num locus é, externo, né? E é socialmente aceito, né? Você ser feliz, essa história eu sou feliz porque eu tô com você, eu sou feliz por causa da minha família. Claro que é lindo, mas Uhum. é uma enrascada, né? Com certeza, É porque as coisas limitado. mudam, né? A vida, ela não é permanente e nada na vida é permanente. Então, se tem uma coisa que a minha experiência com meu primeiro filho me mostrou foi isso. Você pode estar planejando a sua vida e de repente tudo muda, Hum, né? E é uma coisa muito maluca, assim, que eu vivencio muito forte na minha experiência como mãe, de ter ali uma coisa extremamente preciosa para você, a minha vida, né, que eu estou dedicando ao meu filho nesse momento, mas de saber que algum dia ele vai ser um homem próprio e que algum dia, né, então esse equilíbrio entre esse amor maluco que a gente tem pela criança e um certo desapego que é necessário, porque assim, meu filho vai ser um adolescente, vai fazer um monte de besteira, às vezes ele vai fazer umas coisas na vida que eu não vou concordar, então esse equilíbrio ele é delicado, né, entre amar loucamente e ter um certo apego, mas ao mesmo tempo trabalhar o desapego, hum, né? Como mãe, como companheira. Isso eu aprendi, inclusive, como esposa, depois que meu filho nasceu. Porque é aquela coisa do controle. Eu não tenho como controlar como meu filho vai estar naquele dia. No início, eu era muito assim, eu lia tanto, que eu tinha tanta informação, que eu ficava até um pouco bitolada com algumas questões. Então, por exemplo, a questão do sono. Eu sabia que meu filho tinha que dormir de tantas a tantas horas por dia. E o meu filho nunca foi muito bom de dormir. Ele dormia sempre menos, ou ele estava sempre ali no limite menor. E isso me deixava maluca, porque eu falava, gente, ele vai ficar estressado durante o dia, isso vai impactar o desenvolvimento dele, tarará. Aí eu fazia 1 milhão de coisas, aquela rotina antes de dormir, para ver se ele ia ficar tranquilo para ele dormir a noite inteira, mas ele não dormia a noite inteira. E isso em um momento me deixou meio maluca mesmo, sabe? E aí de você entender que pera, ele tem o sistema dele, nem sempre vai ser do jeito que eu esperava, na verdade muitas vezes não é, e, e tá tudo bem, eu não sou responsável pelo bem-estar nem do meu filho, nem do meu marido, isso foi uma coisa que eu só aprendi depois como mãe, sabe? Eu era muito preocupada com os outros, como que os outros estão se sentindo. E hoje em dia eu vejo que é muito mais importante eu cuidar do meu equilíbrio interior, para que eu esteja bem e que eu esteja estável, para que quando alguém ao meu redor não estiver bem, seja meu filho, seja meu companheiro, seja quem for, eu posso estar ali como um porto seguro. Mas eu não preciso entrar na tempestade, sabe? Isso é muito complexo. Isso é uma coisa que eu só vivenciei como essa experiência familiar, assim mesmo, de aprender a ser responsável pelo meu estado interior
e de mais ninguém. Eu cuido do meu filho, eu dou amor, eu dou carinho para o meu companheiro, eu sirvo a comida, eu deixo um ambiente legal, mas ele pode não estar bem e tá tudo certo, sabe? E eu acho que isso é muito típico das mulheres, assim, desse negócio de sentimento de culpa, de querer carregar tudo para si. E como mãe, isso ainda se torna mais intenso, né? É interessante aprender isso no momento de maior simbiose da sua vida, né? É tipo um desafio muito grande. É um desafio. Aprender a separar, né? O que é meu, o que é dele. É bem desafiador, bem complexo. A complexidade da maternidade. Muito bom. Eu tô assustando todo mundo aqui, né? Não, adoro essa versão rockstar. Foi um relato que abrangeu muitos assuntos, foi bem interessante, muitas discussões, né? E como você disse, hoje pensamos assim, quem sabe daqui a pouco a gente muda, porque muda com a experiência, né? Então são reflexões, e são reflexões para quem está ouvindo e ir fazendo também as suas próprias, né? Não tem certo nem errado, é a experiência de cada um. E, mulheres, a gente está com 1h44. Não, 1h25 de gravação. De gravação, tá. 1h25. Eu falei que eu tinha muita coisa para falar. Mas é muito bom ouvir, muito. Que bom que você veio, Bárbara. Para mim era muito importante trazer esse relato também. Para mim foi muito importante quando eu li, eu acho que eu li seu relato pela primeira vez. E acho que é importante justamente para trazer essa visão do que é a vida e a morte, e que faz parte, né? E que acontece para muitas mulheres. E eu acho muito enriquecedor ter essa visão, esse relato. Pelo menos para mim, me ajudou muito a sanar. Curar. Então, para mim, era importante compartilhar, que você compartilhe. Que bom. Muito bom. Com certeza. Eu acho que todas as histórias são um pouco diferentes, né? Eu me lembro que quando o Theo faleceu, o mais chato era como eu andava pela rua ali na nossa vizinhança com aquele barrigão, e do dia para a noite eu não tinha mais um barrigão. As pessoas sempre me perguntavam: cadê o neném, né? E isso foi difícil porque me acompanhou por muito tempo. Até todo mundo na vizinhança inteira saber o que tinha acontecido, eu fui perguntada muitas vezes, né? Cadê o neném e tudo. E aí a gente contava sempre do jeito que eu conto até hoje, falava mais ou menos o que tinha acontecido, mas eu me lembro que as pessoas compartilhavam muito, né? E elas falavam, também aconteceu comigo, ou eu perdi um bebê também, assim, assim, assado e tal. E ao mesmo tempo que isso trouxe um certo conforto de saber que muitas pessoas tinham tido perdas, né? Então a gente se sentia menos só naquela situação. Também foi muito forte a impressão que a gente teve de que as pessoas escutam muito pouco umas às outras, sabe? Às vezes a gente falava um pouquinho do que a gente tinha passado, e aí alguém falava, eu também, a minha esposa abortou um neném, e a gente não se sentia nada representada. A gente falava, não, eu tive um filho, meu filho morreu. Né? Era uma situação muito única para a gente, né? Quando a gente passa por uma coisa muito difícil, a gente sente aquela experiência como uma coisa que talvez ninguém entenda, né? Que é única. A experiência de todos é única. E eu me lembro que eu 3 meses depois do meu filho falecer, eu conheci uma pessoa que ela levou os filhos dela para minha escola. E lá na hora de fazer a ficha de inscrição, eu colocava sempre um lugar onde a pessoa poderia colocar considerações especiais sobre a criança, né? Para eu ter informações que fossem importantes no cuidado de cada criança.
E teve uma mãe que escreveu, ela levou as 2 filhas dela, e ela escreveu na ficha que elas não eram gêmeas, que elas eram trigêmeas, que uma das crianças tinha falecido e que, portanto, elas não poderiam ser referidas como gêmeas, elas eram irmãs. E aí eu li aquela mensagem extremamente complexa e contei para a equipe inteira. Eu falei, gente, ninguém utilize, por favor, o termo gêmeas. Elas são irmãs e a mãe pediu especificamente para não chamá-las de gêmeas. E aí todo mundo teve o maior cuidado do mundo. Só que elas eram 2 meninas idênticas. E um dia entrou uma mãe de uma criança, viu 2 meninas idênticas e o que ela falou? Ela perguntou para a mãe, olha, são gêmeas. E essa mãe teve assim um surto. Ela saiu gritando, falando, não, elas não são gêmeas. E a outra mãe não entendeu nada, porque ela viu 2 gêmeas, claramente 2 gêmeas, e falou, olha, são gêmeas, que lindas. E elas já tinham 5 anos de idade. E eu me lembro que eu estava ali, eu tinha 3 meses que meu filho tinha falecido, e eu me sentia tão bem de conversar sobre isso, e eu via claramente a dor que aquela mãe estava passando ainda 5 anos depois, né? E para mim isso foi muito impactante, porque eu falei, nossa, ela tem 2 filhos ainda aqui, e para ela ainda tá tão difícil né, entender a perda desse terceiro filho, né? Então, o luto é uma coisa muito complexa, ela tem muitas camadas e cada um vive a sua experiência da sua forma. Então, hoje em dia, a gente tenta ao máximo escutar, que é uma coisa tão rara hoje em dia, né? Então, se alguém está passando por uma dificuldade, seja qual for, para aquela pessoa aquilo é muito difícil. E não importa qual foi a minha experiência. O que importa é que aquela pessoa está compartilhando naquele momento a experiência que foi difícil para ela, que está sendo difícil. E isso é muito custoso ainda para a nossa sociedade, né? Ouvir e entender e se colocar na posição da pessoa ainda é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer muito bem. E às vezes não precisa nem entender, né? Porque para você não pode fazer muito sentido, mas é acolher, né? Exatamente. A experiência da pessoa. E esse é um assunto ainda muito tabu. A gente falou disso em algum dos capítulos aí. É muito tabu ainda falar sobre isso, tabu, né? Então as pessoas não falam, em primeiro lugar. E quando falam, é uma coisa meio esquisita, assim, né? Não se permite muito tocar. É uma coisa meio que vai para baixo do tapete, vida que segue. E isso dificulta, né, o processar da história toda. Por isso que também é mais um dos assuntos que são interessantes de serem tocados aqui no podcast para as pessoas ouvirem, né, outras histórias. Isso ajuda a curar um pouco da própria história, eu acredito. Com certeza, com certeza. Bom, muito obrigada. Bem. Obrigada, Bárbara. Foi ótimo, adorei o nosso convite. Daria para fazer um outro capítulo você falando sobre a pedagogia Montessori, né? Porque, nossa, eu senti muito. Eu tenho uma tia que era, né? Como é que fala? Que é da Waldorf. Pedagogia, né? Da pedagogia da antroposofia. E o seu tom de voz é parecido com o dela. Juro. Você estava conversando, falando, eu falei, nossa, parece minha tia. Já sabe que tia que eu tô falando, que foi muito mágica na minha vida e muito importante, sabe? Você ter um adulto, porque assim, eu comento assim, você ter um adulto que tem esse olhar em relação à criança, esse tipo de pedagogia, pelo menos, né, que é muito sensível, que é muito com esse olhar mais espiritual, mais sensível, mais artístico, você sente que é um adulto que te entende, sabe? Total. Você sente que é um adulto que está em sincronia com você. Então, as memórias que eu tenho dela são muito especiais. Era um mundo de magia mesmo que eu vivia com ela. Um adulto que te vê. Que te vê, exatamente. Que não está no mundo dos adultos só, sabe? Porque eu tinha essa sensação.
que os adultos estavam no mundo dos adultos e eu vivia no mundo paralelo. E essa minha tia, ela entrava no meu mundo, né? Então, eu realmente sou apaixonada, assim, e ficar te ouvindo me fez lembrar muito dela. E eu acho que esse é um assunto também legal para a gente conversar em um outro momento, assim, de trazer opções de pedagogia, assim, muito mais sensíveis e humanizadas, né? Porque é a sequência, a o que se sequência segue. do nascimento, né? Então, Com certeza. Eu usei aqui a metodologia, a filosofia, na verdade, Montessori, desde o dia que meu filho nasceu. E agora eu estou usando em sala de aula de novo, e é uma coisa, assim, incrível de se ver, porque eu sou suspeita, mas eu acho que a Maria Montessori resolveu tudo. Todas as questões da educação, ela resolveu. uau! E ela entendeu o ser humano de uma forma tão profunda. Então, tudo que eu já estudei de meditação é compatível com o método Montessori. Ela, na verdade, falava de mindfulness antes de mindfulness Existia essa palavra. existir. E ela coloca, inclusive, como sendo um dos problemas, dos desvios da infância, né? Que é esse desvínculo entre o desejo da criança de agir e como os pais, os adultos, os professores estão sempre impedindo as crianças de agirem, criando obstáculos na ação da criança, a mente e o corpo da criança se desvinculam. E aí surgem os desvios de personalidade, né? Uau. E a gente vive numa sociedade que TDAH é a coisa mais comum do mundo. Todas as crianças são desviadas, né? É fragmentada, né? Todos os adultos também, inclusive, né? A gente está fazendo uma coisa, a cabeça está em outra. Sim. Então, eu sou apaixonada. Cada dia que eu estudo, eu fico mais apaixonada. E eu acho que foi uma ferramenta muito importante para mim como mãe, porque é um método que funciona tão bem em casa quanto numa sala de aula, sabe? Na sala de aula. Incrível. Bom, tá feito o convite para você voltar em um outro momento para falar mais sobre a pedagogia, que me interessa muito. Acho que muita gente vai gostar de ouvir também. Adorei. Com certeza, sim, é um Muito prazer. bem. Obrigada, Alguma Bárbara. pergunta, Jaz? Alguma coisa para finalizar? Acho que tocamos todos. Se você quiser compartilhar o seu para as pessoas te buscarem, se você tem algum tipo de redes sociais. Alguma coisa se você quiser compartilhar. No momento eu tenho 2 páginas que eu ainda não sei se elas vão virar uma só. Porque eu tenho pouco tempo, confesso, para investir nessas coisas e tô cada dia mais preguiçosa. Mas eu tenho uma página que se chama Pequenos Passos, que na verdade no Instagram é PEC Passos. Depois a gente pode botar os links embaixo do podcast. Isso, e lá eu mostro mais o acompanhamento do meu filho em casa, né? Então foi uma coisa que surgiu bem durante a pandemia, que muitas pessoas ficaram em casa com as crianças, e aí eu comecei a tentar dar um suporte, mostrando como que era nosso estilo de vida em casa, né? Então eu utilizei essa plataforma para isso. E aí eu tenho uma escola, que é uma escola de artes, mas é também um centro de desenvolvimento que utiliza a filosofia Montessori para crianças, que se chama Espaço Caliandra. E aí a página do Espaço Caliandra é caliandra.artes. Caliandra. Esse é o espaço que se mudou para onde você mora? Exatamente. Exatamente. Que agora eu abri aqui no Jardim Botânico. E até antes de falar com vocês, eu estava com as crianças aqui. Tem sido muito, muito especial, muito legal. Que bom. Então, se tiver alguém de Brasília escutando e quiser se contactar, tem esse espaço também. Com certeza. Maravilha. Bom. Então, querida, obrigada. Beijos. Beijo, Jaz. Beijos. Até a próxima. Obrigada. Beijo, meninas. Boa noite. Essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Tot. Encuentro en este silencio
de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.